presidente Jair Bolsonaro diz que as ações do Brasil de combate ao coronavírus são referência para outras nações. Num pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, ele disse ontem que o país caminha rumo ao progresso e ao desenvolvimento. Também o Brasil atingiu nesta sexta-feira, a marca de 190 mil mortos pela Covid, quase 7 milhões e meio de infectados. Precisamos colocar aqui o número de recuperados também nesse nosso levantamento aqui, como a gente fez durante toda a pandemia, Pessoas que conseguiram vencer a Covid, que é um número muito maior do que esses. Bolsonaro destacou que o governo sempre focou, em preservar vidas e empregos durante a pandemia e listou as medidas tomadas pelo Palácio do Planalto para ajudar a população durante a crise. Vamos ouvir um trechinho do que disse ontem o presidente Jair Bolsonaro. Várias medidas foram tomadas. Instituímos o auxílio emergencial. Facilitamos e ampliamos o crédito para as pequenas e microempresas. Custeamos parte dos salários dos trabalhadores, salvando milhões de empregos. Na saúde, não faltaram recursos e equipamentos para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações. Nessa ocasião, solidarizo-me particularmente com as famílias que perderam seus entes queridos neste ano. Externo meus sentimentos, pedindo a Deus que conforte os corações de todos. Tá aí um trecho, então, do que disse o presidente da República, Quando ele tem o discurso ali pronto, ele fala como um presidente, Olha aí, tá vendo? Ouvimos aí, as palavras que precisam ser ditas nesse momento, a solidariedade com as famílias, E o compromisso de quem está à frente do país de tomar providências para evitar, o crescimento do número de infecções e também de mortes por conta do coronavírus, não é, Cláudio Humberto? Presidente da República, de improviso, só pode falar abobrinha, não pode falar nada sério, E nós temos um presidente que não gosta desse formalismo, mas é necessário, A população, e não é uma questão só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, quando um presidente, um chefe de governo ou um chefe de Estado, ou quando eles são a mesma pessoa, como é no caso do Brasil, chefe de governo e chefe de Estado, o que se espera desses líderes é que ele fale depois de refletir sobre o que está falando, O discurso escrito passa essa impressão. É chato ver alguém ou ouvir alguém discursando, mas assim, um presidente que fala lendo um discurso que ele fez ou mandou fazer, ou enfim, aquilo ali passa a mensagem de que é produto de reflexão do chefe de Estado, do chefe de governo, do líder político. Quando ele fala de improviso e aqui e acolá ele acaba criando links, vai falando e vai criando links e nesses links, ele vai dizendo bobagem, dizendo coisas que não são próprias para aquele momento, usando palavras inadequadas. Isso aí é que acaba gerando crises, e o presidente da República é mestre nisso, mestre na geração de crises políticas. É muito bom ouvir o presidente quando ele fala, fala de caso pensado, E porque assim ele acaba perdendo oportunidades como essa que ele fez ontem, a oportunidade de lembrar as pessoas e prestar contas dos atos do seu governo. De fato, o Brasil está entre os países que mais investiram em ações, para mitigar, para minimizar, os efeitos da gravíssima crise econômica decorrente da pandemia. Houve uma paralisia total, muito desemprego, muita empresa quebrando, etc. e tal, e alguns governos agiram no sentido de minimizar isso. O Brasil foi dos países que está entre os 10 países que mais investiram nisso, no mundo inteiro. Não por acaso o Brasil no terceiro trimestre experimentou um crescimento de 7 ponto tantos por cento, mais de 7% de crescimento do PIB. Países como o Chile, que de economia muito ajustada, muito azeitada, o Chile houve uma queda de 10% no mesmo terceiro trimestre. Nos Estados Unidos houve um crescimento de 33%, mas aí os Estados Unidos são outra história, Mas os Estados Unidos e o Brasil
estão, é claro, né, é preciso observar o tamanho disso, né, porque os Estados Unidos são um país muito rico, ao contrário do Brasil, mas estão entre os países que investiram fortemente nisso, né, em ajuda financeira efetiva, direta à população, sobretudo aquela mais vulnerável à crise econômica da pandemia.